Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o irmão Edivânio mais uma vez. Como sempre de costume, né? Como sempre digo, trazendo mais uma palavra de reflexão para nossas vidas. E hoje eu queria falar, irmão, a respeito de uma palavra bem interessante que aparece nas cartas de Paulo. A palavra vinda. Por que é que eu destaquei essa palavra, irmão? Porque eu sou uma pessoa que acredito no arrebatamento, né? Pós a tribulação, sou pós-tribulacionista. E hoje eu queria falar alguns textos, acho que mais ou menos 5 passagens, que fala a respeito dessa palavra, que nos mostra que não haverá duas vindas, dois momentos, como alguns pré-tribulacionistas citam. Eu já vi alguns que se diz que no piscar de olhos é um arrebatamento, e quando Jesus leva a sua igreja até o céu é outro arrebatamento. Eles dizem, é a vinda de Jesus dividida em dois momentos, né? E eu quero mostrar para os irmãos hoje que a Bíblia só nos mostra uma só vinda do Senhor Jesus Cristo. Então eu queria citar aqui 5 passagens bíblicas. A primeira ela se encontra lá em 1 Coríntios 15, né, do versículo 20 ao 23, diz assim: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Aqui tem uma revelação tremenda. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Preste atenção. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então você percebe? O primeiro texto que eu leio aqui, ele não diz vindas, ele diz na sua vinda. Agora vamos ler outros. 1 Tessalonicenses 2, 1 Tessalonicenses 2, versículo 19 ao 20, diz assim: Porque qual é a nossa glória e a nossa esperança, o gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois a nossa glória e o nosso gozo. Segundo texto, 1 Tessalonicenses 2,19 diz: Cristo em sua vinda. Não diz vindas, diz vinda, um só momento. Ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão, e os que estão em Cristo junto com os mortos serão transformados. E Cristo virá, né? É interessante, irmão, demais. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11 e 13. Preste atenção. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo encaminhem a nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensível em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Outro texto que nos mostra que há uma só vinda, palavra singular, vinda. Mais um texto. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 e 18. 15 ao 18. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dorme, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares.
Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolais uns aos outros com estas palavras. Versículo 15. Que nós, os que ficarmos vivos para a sua vinda do Senhor. Então você percebe, irmão, não existe duas vindas, existe uma vinda. Palavra, como eu falei agora, em poucos minutos, em pouco instante. Singular, a vinda de Cristo está no singular, uma só vinda, não que se diz por aí. Outro texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 5, presta atenção. Ora, irmão, rogamos-vos pela vinda, singular, de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Já falando que não haverá a vinda do Senhor eminente a qualquer momento, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Não vos lembrei de que estas coisas vos dizia quando estava convosco? Então você percebe. Primeiro versículo, né? 2 Tessalonicenses 2, primeiro versículo. Vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, irmão, nós percebemos nesses cinco passagens que nós lemos aqui, 1 Coríntios 15, do 20 ao 23, 1 Tessalonicenses 2, 19 ao 20, 1 Tessalonicenses 3, do 11 ao 13, 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 5. Então, em todas essas 5 passagens que eu acabo de ler, e peço que os irmãos anotem e vejam também, a gente vê que não há duas vindas. Como os muitos dizem que Jesus vem antes da grande tribulação e depois outra vinda. Não existe isso. A igreja é um corpo só. E quando Cristo vir na sua vinda, vai levar todos os que morreram em Cristo e os que estão vivos em Cristo serão ressuscitados e arrebatados até os ares. Amém, irmãos? Então, fique com essa palavra em nome de Jesus e seja abençoado. Amém? Deus abençoe.